Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa terceira aula do curso de Cartografia Temática com o QGIS, uma realização aqui do Laboratório de Análise Espacial do IFP, Campus Teresina Central. Bem, nessa aula de hoje vamos trabalhar com a criação de camadas vetoriais no QGIS. Esse processo de criação de camadas vetoriais é importante porque durante o processo de confecção de mapas, a produção cartográfica em si, é muito comum a gente precisar fazer edições em dados vetoriais que a gente está utilizando de outras bases de dados, como bases de dados do IBGE, agências como o IBAMA, Agência Nacional de Águas, enfim. É comum a gente utilizar fontes externas, dados de outras agências no nosso trabalho de produção cartográfica. E esses dados, às vezes, precisam passar por edições. Então, compreender o processo de criação desses dados vai facilitar com que vocês também tenham habilidade no processo de edição desses dados produzidos por terceiros. Então, o que é que nós precisamos saber? De início, nós precisamos saber o seguinte, que a representação do mundo real no computador, no ambiente computacional, é feita utilizando alguns elementos gráficos. Basicamente, utilizando vetores e matrizes. Matrizes a gente vai comentar em um vídeo posterior. O objetivo dessa aula de hoje é falar sobre arquivos vetoriais. Então nós temos três entidades gráficas que nos permitem a representação dos elementos do mundo real no ambiente computacional. Pontos, nós temos um conjunto de cada ponto tem suas coordenadas. As polilinhas são segmentos de reta conectados por pontos, que a gente chama esses pontos de nós. E quando a gente está trabalhando com área, essas linhas são conectadas por nós, sendo que o nó inicial tem a mesma coordenada do nó final, formando, portanto, um polígono. De modo que, quando a gente está trabalhando com polígono, é comum a gente chamar esses nós de vértices do polígono. Pois bem, então como operacionalizar isso dentro do QGIS? Vamos sair aqui do modo de apresentação. Eu já estou com o QGIS aqui aberto. Então o que nós vamos fazer agora é iniciar o processo de criação de camadas vetoriais do tipo ponto, camadas do tipo linha e também camadas do tipo polígono. Mas para que a gente não fique desenhando essas geometrias sem uma base cartográfica, eu vou utilizar um servidor de mapas para me mostrar uma imagem de satélite para que eu possa fazer essas digitalizações em cima dessa imagem. Acredito que vai fazer muito mais sentido para vocês. Para isso, nós vamos precisar de um complemento, que é um plugin. Já falei sobre isso na aula anterior. E esse plugin é o Quick Map Service, esse carinha aqui. Então vocês vão digitar aqui, quando acessar o repositório, vão clicar aqui em não instalado e digitar Quick Map Service. E vai aparecer essa opção aqui. Vocês vão instalar esse complemento. Pronto, já está instalado. Dou OK. E agora esse complemento, para eu acessá-lo, eu posso clicar com o botão direito do mouse nessa área aqui vazia da barra de ferramentas. E eu tenho a opção aqui, pesquisar QMS painel. Pesquisar no painel do Quick Map Service. Então, clicando aqui, ele já veio setado para mim essas opções. Eu vou usar aqui a base de dados de satélite do Google, então aqui tem Google Satélites, eu vou pedir para adicionar e ele vai me mostrar aqui a imagem de satélite do Google. Eu vou dar um zoom para a minha área de interesse, então eu vou navegar aqui para o Nordeste, vou pegar a ferramenta de zoom, eu vou dar um zoom aqui na região Nordeste, para que a gente chegue em Teresina, Piauí. Dá um zoom aqui. Eu sei que Teresina é essa manchinha aqui urbana. Então vamos lá. Continuar aplicando zoom. Eu posso fazer isso também rodando o scrollzinho do mouse, a rodinha do mouse. Tá bom? Então eu vou selecionar aqui, tem os dois rios. Eu vou selecionar essa área aqui, Dá um zoom aqui nessa área. Aqui eu tenho uma área verde
e uma área ocupada. Então vai ser essa área aqui que eu estou interessado. Tá bom? Então vamos começar. Estou aplicando o zoom e ele vai atualizando, tá bom? Ele está consumindo esse serviço diretamente da web. Então se sua internet não for muito boa, pode ser que ele dê uma travadinha, tá? Ok, então eu gostei dessa área, essa área que eu quero mapear. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dessa imagem para que eu tenha essa imagem no meu computador e eu não precise ficar atualizando toda vez que eu faço um zoom. Então para isso eu vou clicar aqui em projeto, pedir para exportar a imagem. E eu vou exportar essa imagem, exportar esse mapa, né? Ele diz exportar mapa para imagem, é isso que eu quero. Eu vou colocar aqui em resolução, ele vem setado para 120 dpi. Vamos colocar 500 dpi, porque nós queremos que essa imagem tenha uma boa qualidade. O resto pode deixar como está e vamos clicar em salvar. Agora você vai ter que procurar uma pasta dentro do seu computador para você salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui dentro de uma pasta que eu venho trabalhando com ela, que é o curso CART-TEM, que a gente já havia comentado. Eu vou dar esse nome para REC, THE, que é um recorte de Teresina, e vou salvar. Aí ele disse que terminou, salvou a imagem, o mapa foi gerado com sucesso. Ele não adicionou aqui, mas nós vamos adicionar essa imagem agora. Clicando em camada, adicionar camada. Como é uma camada do tipo raster, é um tipo de imagem, né? Então nós vamos usar essa opção, adicionar camada raster. Aqui basta que a gente indique o local onde foi guardado. Então eu vou clicar aqui em fonte, base de dados raster, clico nos 3 pontinhos e vou pesquisar dentro da minha pasta que eu guardei a imagem e ela está aqui, REC. Clico, adiciono aqui o endereço da imagem e peço para adicionar. E fecho. Observe que agora eu posso desmarcar ou mesmo posso remover, clicando com o botão direito. Eu posso simplesmente clicar aqui e remover. Agora eu tenho só aquele recorte da imagem que nós selecionamos. Tá? Então agora eu posso dar zoom e ele não depende mais da internet para ficar renderizando. Então vamos criar o nosso primeiro tipo de dado. Mas antes vamos conferir uma informação importante sobre o sistema de referência de coordenadas. Se eu clicar aqui no canto inferior direito, eu tenho o código EPSG 3857. Aqui o sistema está me dizendo que esse código se refere ao sistema WGS84 pseudo-Mercator. É um sistema de projeção. Eu vou alterar isso aqui para a gente trabalhar com siglas 2000. Então eu vou clicar aqui em projeto, propriedades, e aqui em sistema de referência nós vamos digitar siglas 2000 UTM, que eu vou usar um sistema projetado, porque depois nós vamos calcular áreas, né? UTM 23. Como nós estamos no hemisfério sul, vamos selecionar o S. Se nós estivéssemos no hemisfério norte, selecionaríamos N. Então esse aqui vai ser o nosso sistema projetado de coordenadas que nós iremos utilizar. Por que eu estou escolhendo esse sistema? Porque a gente vai calcular depois comprimentos de linhas e áreas. E a gente, para calcular, precisa estar utilizando o sistema projetado. Então nós já adicionamos a imagem e já configuramos os projetos para trabalhar com o sistema siglas 2000 TM23 Sul. Agora vamos criar a nossa primeira camada vetorial. Como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente pode vir aqui em camada, criar nova camada. Vamos inicialmente criar uma camada de pontos, que é a representação mais simples que tem.
criar nova camada, e aqui nós temos algumas possibilidades de criação de novas camadas. Geopack, nova camada Shapefile. É essa aqui que nós vamos utilizar por enquanto. Observe que esse ícone aqui é o mesmo, é esse mesmo aqui. Então nós temos um atalho aqui na barra de ferramentas para criar camadas vetoriais. Como é que cria uma camada? Quando a gente clica nessa opção de criação de nova camada, ele pede o nome da nova camada e eu vou chamar essa nova camada de árvores. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou lá para a minha pasta de trabalho, onde eu estou guardando todos os arquivos, e vou chamar esse arquivo de árvores. Árvores. Eu não vou usar nenhum acento, e nem caracteres especiais, e nem espaço. A gente nunca deve usar caracteres especiais, acentos e espaços em nome de arquivos, tá? Então, vou salvar. Ele já está dizendo aqui o local que vai salvar. A codificação do arquivo, ele dá por default, né, por padrão, o TF8. Em outros momentos, a gente discute essas outras possibilidades aqui de codificação. E aqui tem o tipo de geometria. Quando eu clico aqui, eu tenho sem geometria nenhuma, geometria de ponto, multiponto, linha e polígono. Vamos criar aqui geometria de ponto. E ele pede qual é o sistema de referência. Eu vou dizer que o sistema de referência é o do projeto. Segas 2000 UTM-23 Sul. Se não aparecer aqui, disponível na lista de vocês, basta clicar aqui e fazer o mesmo processo. Digitar sigas 2000 UTM 23 Sul e aplica. Tá? Essas informações de baixo se referem às colunas da tabela de atributos. A gente não vai mexer com isso agora, a gente vai só dar OK e observe que foi criado um novo arquivo chamado árvore. Mas vamos mapear essas árvores aqui que estão solitárias ao longo das rodovias. Criar um ponto para cada árvore. Pois bem, como é que a gente faz? O arquivo foi criado, mas ele está vazio. Ele precisa de uma geometria. Ele não tem uma geometria ainda, só tem a estrutura armazenada no banco de dados, mas ele não tem a geometria, que são os pontos, efetivamente. Então, eu vou clicar aqui em camada, tá? Alternar edição. Observe que essa informação, esse ícone, é esse mesmo que está presente aqui na barra de ferramenta. Então eu posso usá-lo com atalho. E ao clicar, eu havia selecionado a feição e cliquei. Observe que ao clicar, algumas opções de ferramenta se ativam automaticamente. Vocês talvez não tenham essa ferramenta aqui, porque ela está desativada. Eu vou desativar a minha também, ferramenta de aderência e digitalização avançada, para ficar igual a de vocês. Então, nesse momento, quando eu clico aqui, alterno entre não edição e modo de edição, eu tenho algumas funções que se ativam. E a função de criação de pontos é essa aqui, adicionar ponto. Você posiciona o mouse em cima e ele já lhe diz o que é que a ferramenta faz. Quando eu clico nessa opção, o mouse automaticamente muda, o ponteirozinho do mouse muda de formato, ele fica parecendo um alvo. Então eu posso agora aproximar para as árvores e começar a clicar sobre elas. Observem que ao clicar, ele pediu aqui que eu desse um ID, ou seja, uma identificação numérica para essa árvore. Não vamos precisar fazer isso agora, mas você poderia começar a identificar como árvore 1, árvore 2, árvore 3, mas não vamos precisar fazer isso agora. Observe que ao clicar na árvore já foi criado um ponto. Então eu vou continuar fazendo esse processo com todas as outras árvores. Clique e dá OK, pegando aqui a parte central da copa dessas árvores, né? Como imaginando que o caule dela esteja aproximadamente na parte central.
Então esse é o processo de criação de uma camada de pontos. É só isso que você tem que fazer. Né? Navegar ao longo da avenida e ir marcando a copa das árvores. Tá? Pronto. Feito isso, você já identificou as árvores que você queria, basta que você venha aqui, clique novamente na canetinha, no lapisinho amarelo, para sair do modo de adição. Ele vai perguntar se você quer salvar as mudanças, você diz que sim, e agora você tem um arquivo que mostra a localização das árvores. Isso é um processo de digitalização básica, tá? Então vamos criar agora um outro tipo de geometria, que são linhas, para representar, o que é que nós poderíamos representar aqui por linhas? Caminhos, ó. Poderíamos representar também o eixo central das ruas e avenidas. Então vamos criar um arquivo de linha. Mais uma vez podemos acessar a ferramenta Camadas, criar nova camada Shapefile, ou usar o atalho aqui. É a mesma coisa. Agora vamos, em nome de arquivo, vamos clicar nos 3 pontinhos, ir até a pasta de trabalho e dizer o nome desse arquivo. Eu vou chamar de logradouros, do tipo Shapefile. Observe que todos os arquivos que nós estamos criando é do tipo Shapefile. Ok? Aí ele pergunta qual é o tipo de geometria. Agora nós queremos uma linha. Qual o sistema de referência? Eu vou aplicar o sistema do projeto, né, que é o SIGAS 2000 TM23 Sul. E essas outras informações a gente pode adicionar depois. Eu vou só clicar em OK. E eu já tenho aqui adicionado um logradouro. Deixa eu mudar a cor dessa linha para que ela está cinza. Ela veio como padrão cinza, vai ficar um pouco difícil de vocês visualizarem. Então, só vou alterar a cor, clicando com o botão direito em Propriedades. E aqui onde tem cor, na guia Simbologia, eu posso escolher uma cor qualquer. Eu vou colocar vermelho aqui. Beleza. Então, vamos começar com o processo de digitalização dessas ruas internas aqui desse bairro. Eu vou clicar sobre o nome logradouro para indicar para o sistema que é esse arquivo que eu quero editar e vou usar a ferramenta de alternar edição. E vocês já sabem que vocês podem acessar essa ferramenta por meio do título aqui, camada, alternar edição, é a mesma coisa. Agora, quando eu coloco em modo de edição, eu tenho aquela ferramenta que foi ativada aqui de adicionar linha. Eu clico sobre ela e o cursor mais uma vez fica no formato de um alvo. E eu posso iniciar fazendo essas digitalizações. Por exemplo, eu vou digitalizar essa rua aqui, ó. Então eu vou começar aqui bem do centro, já que essa linha vai representar o eixo das ruas, e eu posso digitalizar, ó. Posso vir até aqui. Terminei, eu clico com o botão direito do mouse. Ele vai me pedir uma informação sobre o ID. Nós não vamos precisar preencher isso agora. E dá OK. Observe que a linha foi digitalizada. Se eu desmarcar a imagem aqui, eu tenho a linha representada. O que é que nós vamos fazer? Continuar o processo. Eu vou construir uma outra linha para representar essa outra rua. OK. E essa aqui ela está meio curva, então eu vou ter que fazer ela partindo aqui do eixo central da avenida. E agora eu vou ter que dar vários cliques porque ela é curva. E eu paro aqui. Pronto, acabei de digitalizar 3 avenidas, 3 ruas de um bairro específico. Tá bom? Se eu quiser terminar essa edição, eu venho aqui, desmarco, saio do modo de edição. Tá bom? Feito isso, agora vamos criar uma camada do tipo
polígono, né? Mais uma vez, camada, criar nova camada. Agora eu vou chamar essa camada clicar aqui nos 3 pontinhos, vou chamar de quadras. Lembrando de não usar acentos, nem caracteres especiais, nem espaços. Salvo. Agora eu vou dizer que a geometria é do tipo polígono. Vou definir o sistema de projeção e dar OK. Agora eu tenho aqui quadras. Ele veio numa cor muito feia também, eu vou só mudar a cor aqui para deixar mais agradável. Eu vou colocar um azulzinho claro. Agora nós vamos ter que colocar esse arquivo no modo de adição. Observem que a ferramenta é essa e tem algumas opções desativadas. Quando eu clicar em modo de adição, automaticamente eu tenho essa função ativada, que é a função de adicionar polígono. Basta que eu clique nela, mais uma vez o mouse vira um alvozinho e agora eu posso definir essas quadras. Então eu vou clicar aqui, definindo aqui essas quadras. Observem que ela é diferente, como é um polígono, quando eu movo, ele vai criando um polígono. Então eu vou fazer essa digitalização, bem procurando o máximo de precisão possível. Aqui eu cheguei na calçada. E aqui eu finalizo. Para eu finalizar, eu clico com o botão esquerdo. Aliás, perdão. Eu finalizar, eu clico com o botão direito e dou Enter. E agora eu tenho digitalizado o meu bairro, a minha quadra. Vou fazer essa outra quadra aqui. Também clicando sempre com o botão esquerdo. E aí você pode ir alternando o zoom, né, com a própria rodinha do mouse, o scroll do mouse. Pego aqui os cantos das calçadas, que é geralmente o limite das propriedades. E aí, pronto. Tenho mais uma quadra digitalizada. Vou digitalizar essa outra, também clicando com o botão esquerdo do mouse. Esse processo de digitalização geralmente é um processo que requer muita atenção para que não seja feito de forma errada. Tá? Então, uma vez que eu concluo, eu tenho minhas 2 quadras, minha rodovia, minhas ruas internas, melhor dizendo, e algumas árvores mapeadas. E acabamos de treinar no processo de criação de camadas vetoriais do tipo ponto, linha e polígono. Um processo de digitalização simples, né? Se a gente quiser alterar a visualização dessa camada, a gente pode clicar com o botão direito, ir em propriedades e mudar a cor. Nós temos várias opções de cores aqui. Você pode simplesmente clicar nessa bolinha e ir mudando a cor ou rotacionando esse triângulo de cores e procurando a cor específica. Tá? E aqui a gente tem alguns padrões que são default, né? Padrões automáticos. Se eu quiser ver somente as bordas, né? Eu posso clicar aqui e eu vejo só as bordas porque o interior está transparente. Tá bom? Então esse é o processo básico de criação de pontos, linhas e polígonos. A gente se vê na próxima videoaula.